O quanto as pessoas te procuram para te contar alguma coisa sobre outros? O quanto você procura saber sobre a vida de outros? O quanto você confirma o que te falam sobre a vida de outros? O quanto a verdade sai da tua boca quando o assunto é o outro? Bem, essas perguntas elas não são à toa. A gente precisa entender a importância delas. E é por isso que eu queria que você ficasse bem atento à nossa reflexão de hoje. Antes, se lembre de se inscrever no meu canal, tocar no sino para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo e, por favor, comentar o que você está achando do vídeo, tá bom? Hoje quero citar para você um dos 10 mandamentos. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 16, a gente lê assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. É um mandamento. Você sabe que os 10 mandamentos, eles vão influenciar todos os outros mandamentos, todas as outras leis. Esse aqui é um mandamento que a gente poderia dizer, é um princípio básico dado por Deus. Então, não falar mal de alguém na internet. Então, não inventar fake news. Tudo que a gente crie de lei depois vai sair de um desses 10 mandamentos. É a sabedoria divina. É a sabedoria que não é nem milenar, é eterna e que vem do nosso Deus. Milenar nas nossas mãos, porque tem milhares de anos que o Senhor nos deu a Bíblia. Mas ela é eterna, porque ela vem de um Deus eterno. E aí, quando a gente lê esse texto, não darás falso testemunho contra o teu próximo, a gente precisa se perguntar o que a gente é. Algumas pessoas não sabem nem quem são quando o assunto é a vida do outro. Por exemplo, alguns são mexeriqueiros. São aquelas pessoas que ficam tentando descobrir a vida dos outros. Escutam uma informação, já esticam já o ouvido, querendo saber mais. Alguém comenta alguma coisa, eles já ligam e falam: ei, fulano, o que é que ele estava falando mesmo? É sobre quem mesmo? Foi? É isso mesmo que tinha me falado? Foi assim? Foi assado? Eles vivem o tempo inteiro querendo saber a vida dos outros. São os mexeriqueiros. Mas você tem um outro tipo de gente, que são os fofoqueiros. Os fofoqueiros são aqueles que escutam alguma coisa sobre alguém e começam a fazer fofoca, começam a passar adiante. E o pior de tudo é que o fofoqueiro, bem como o mexeriqueiro, ele dificilmente procura saber a veracidade do que disseram para ele. Ele tem tanto prazer na informação sobre os outros que ele já quer espalhar aquilo. O fofoqueiro, ele tem um prazer em falar da vida alheia, em depreciar a vida alheia. Isso demonstra muito da sua baixa autoestima. Porque quando eu falo dos defeitos dos outros, de alguma maneira, eu estou fazendo um sistema comparativo em que eu estou tentando dizer que eu sou o melhor. Isso só mostra o quão pequeno é o coração, o quão pequeno é o entendimento, a vida, o caráter de um fofoqueiro. Então, você tem aí o mexeriqueiro, você tem o fofoqueiro, e você tem algumas pessoas que vão além da fofoca. São aquelas pessoas que aumentam um ponto. São aquelas pessoas que são mentirosas. São aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a fofoca. Eles querem colocar algum item a mais, alguma pimenta a mais no assunto que já era um assunto azedo.
E essas pessoas, elas estão por aí o tempo inteiro. Estão o tempo inteiro ou fazendo mexerico, ou fazendo uma fofoca, ou levantando um falso testemunho, ou estão por aí aumentando o que ouviram, enfim. Uma questão que fala mais sobre si mesmas do que sobre de quem elas falam. Quando uma pessoa tem atitudes assim, ela revela muito de si. Porque, por exemplo, há um tempo atrás, uma pessoa veio falar de um erro, de uma falha, de uma outra pessoa para mim. E aí eu falei, é mesmo? Foi assim? Foi, poxa, não sabia disso. E fui apurar o fato. Já tinha 20 anos que tinha acontecido isso que ela veio me contar. 20 anos depois, se fosse um crime, já tinha prescrito. E sendo uma relação de convivência, a pessoa que cometeu aquele erro, aquela infração, que não era um crime no caso que me contaram, aquilo já tinha passado tanto que a pessoa já era outra. 20 anos depois, a pessoa mudou para melhor ou para pior. Mas com certeza, a pessoa que cometeu aquele erro não era mais a mesma. O corpo da gente muda, as emoções mudam, os valores mudam, as percepções mudam, tudo muda na gente. E pode mudar, inclusive, o caráter, né? Para pior ou para melhor. Então, o prazer daquela pessoa de levantar uma história de alguém era tão grande que ela só se esqueceu de procurar saber o tempo de ocorrência daquilo. E aí eu venho a fazer uma pergunta a você. Será que você tem sido mexeriqueiro, fofoqueiro, caluniador, inventando mentiras sobre alguém? Será que você tem feito falso testemunho sobre alguém? Será que você tem mentido sobre alguém? Será que você passou adiante uma história que te contaram, que quando você foi perguntar não era bem isso? Eu já passei por tantas situações assim, de quando eu fui levantar o que disseram, eu vi que não tinha sido nada daquilo que me disseram. Foi muito comum na minha trajetória ver isso. Mas a tendência da gente é já formar uma opinião daquilo que nos falam, ou daquilo que o nosso mexerico levantou. E a gente não só forma uma opinião, a gente muitas vezes passa adiante. E a gente muitas vezes passa adiante aumentando. E muitas vezes a gente passa adiante, não é nem aumentando, é mentindo mesmo. Talvez você fique muito assustado quando alguém fala alguma coisa e você fala assim, depois, olha, descobri que era mentira, mas eu nunca poderia imaginar que era mentira. Deixa eu te falar, comece a imaginar, as pessoas mentem. As pessoas mentem e destroem casamentos. As pessoas mentem e destroem amizades. As pessoas mentem e destroem igrejas. As pessoas mentem e destroem ministérios. Cuidado com você mesmo. Que Deus te aperfeiçoe e que você seja obediente a Êxodo 20:16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Que Deus te abençoe. Bem, se você puder se inscrever no meu canal, fico muito feliz. E se você copiar esse link e mandar para alguém, fico mais feliz ainda. Um beijo e até amanhã.